Quero saudar a você, professor, professora da Escola Bíblica Dominical, classe dos jovens, com a paz do Senhor Jesus. Estamos juntos mais uma semana para dar seguimento a esta série de estudos sobre o livro, do profeta Jeremias. Estamos na lição de número 11, que é intitulada Queda de Jerusalém, e essa lição ela está dividida na nossa revista em somente dois tópicos. O primeiro tópico, na página 79, fala da queda de Jerusalém, e na página 81 nós temos o segundo tópico e o último da lição, o juízo de Deus. E neste vídeo de recurso para você, eu vou me focar somente no segundo tópico e inclusive trazer um ensino ou um pensamento que vai ser adicional àquilo que está colocado na revista. Uma vez que a classe está mais curta, talvez seja bom ter algum recurso adicional para nós, né? Então, o primeiro tópico eu não vou estar lendo com você aqui, ele é um tópico mais histórico, não é, do que tudo, então é válido nós lermos na sala de aula para que os alunos tenham este conceito histórico. Mas no tópico número 2, nós podemos ter alguma coisa para explicar aí, e é exatamente aqui que eu gostaria de ficar com você. Veja que no tópico segundo, o juízo de Deus, nós vamos encontrar a palavra ira de Deus, né? Um Deus que se ira, o juízo, a justiça divina. Então, estes vocabulários, né? Estamos aqui na lição de número 11, tópico 2, juízo de Deus. Então, a palavra ira, a palavra juízo, né? A palavra justiça, todas elas estão vinculadas ao padrão de Deus. Ou seja, quando nós dizemos que Deus se irou por causa do pecado, é o que está na nossa explicação aqui, né? Deus se ira contra o pecado. Deus vai trazer o homem à justiça por causa do pecado, não é isso? Ele até usa a palavra fúria contra o pecado aqui, estou falando da palavra que o nosso comentarista usa. Então, vale-nos olhar para o que é pecado para Deus, qual é este padrão de regra que no tempo de Jeremias era singular, era a lei de Deus, a lei de Moisés. Hoje nós nos questionamos bastante mais coisas acerca do Novo Testamento, ainda que o Novo Testamento não invalida a moral da lei. Em verdade, ele repete aquilo que é moral da lei, mas vamos nos fixar no contexto da lição, naquilo que era para o tempo. O que era a justiça de Deus? O que causava a ira de Deus? O que provocava Deus levar um homem, uma família, uma nação a juízo? Essas três palavras, mais uma vez aqui repetidas. Era por desobediência, era por estar fora, né, do caminho de Deus, que era conhecido através da lei de Deus. E a lei ela é escrita em vários e vários capítulos, mas nós temos um brinde para nós, um resumo desta lei, se eu pudesse assim dizer. Eu não quero ser dogmática de dizer que a porcentagem é igual, mas eu acho que seria válido nós olharmos para os 10 mandamentos, o texto de Êxodo 20, né? Como um resumo oficial, no melhor dos sentidos, desta lei de Deus. Deus mais na frente vai explicitar, né, números, punições e etc. Mesmo para cerimônias, vai colocar uma série de cláusulas, de maneiras de fazer, de materiais para usar. Mas se nós olharmos para os 10 mandamentos, nós vamos ter uma fotografia geral, um sentimento bom e, eu penso que completo, do caminho de Deus para o seu povo. Amém? A lei foi dada. E tão especial era este trecho que Deus escreveu em tábuas de pedras e deu a Moisés. Então, enquanto o demais do texto foi escrito por Moisés de outra maneira, estes 10 mandamentos, de uma maneira muito especial, foram dados por Deus ao povo, né, em mãos de Moisés, escrito, glória a Deus. Então nós vamos ao capítulo 20 de Êxodo e nós vamos estar olhando para estes 10 mandamentos. E nós vamos estar aprendendo daí, e este é o assunto extra, né, que eu vou estar compartilhando com você. E depois que eu explicar isso aqui, nós vamos usar isso para trabalhar com o contexto do segundo tópico da lição, né? A questão da ira de Deus. Mas então,
Antes de falar de ira, de juízo, de justiça, vamos ver o que Deus quer, ok? O que Deus quer. Então, quando eu encontro no texto de Êxodo, capítulo 20, versículo 1 e 2, eu vou dividi-lo em algumas sessões, porque eu vejo que este texto seria, né, para nosso entendimento, melhor assim. Veja no versículo 1 e 2 de Êxodo 20 que diz: Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, a primeira coisa que neste texto dos 10 mandamentos nós encontramos é Deus falando, se apresentando por aquilo que ele fez por este povo. No contexto do relacionamento de Deus com a nação de Israel, no contexto dessas pessoas que estão vivas agora, porque você pode se lembrar lá do tempo de Abraão, mas essas pessoas que estão recebendo o mandamento aqui são as pessoas que saíram do Egito. E Deus está se apresentando como o Deus que os tirou da escravidão, que os tirou do sofrimento, que os tirou de uma terra estranha para ter esperança de estar numa terra deles. Um Deus que fez isso por amor. Deus não precisava fazê-lo, né? Então, um Deus que amou e libertou aquele povo. Então, o princípio pelo qual Deus se apresenta para Israel, para o povo de Deus, é: eu sou o Deus que vos tirei da terra do Egito e era a casa da vossa servidão. Ou seja, o lugar onde vocês estavam não era bom. O lugar onde vocês estavam, vocês não tinham liberdade. O lugar onde vocês estavam, vocês eram oprimidos por forças maiores. E era essa a realidade que o povo estava vivendo no Egito. Eu sou Deus que libertei vocês, que tirei de lá, ok? Então, este é o primeiro pedaço. O segundo pedaço, nós vamos encontrar no texto de Êxodo 20. E nós vamos ler do versículo 3 ao versículo 11. Ao versículo 11. Neste texto, nós vamos ver já os primeiros mandamentos que são relacionados com a fidelidade a esse Deus. A Deus, ok? A fidelidade a Deus. Vamos ver, versículo 3 em diante até o 11, não é? Diz: Não terás outros deuses diante de mim. Não é isso? Segundo, não farás para ti imagem de escultura. Nem alguma semelhante do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, ou seja, essas imagens, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O nome de Deus em vão. Vou seguir, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. E o último aí, lembra-te do sábado e santifica esse dia, separa este dia, né? Para santificar. Então, nós vemos que nestes primeiros 4 mandamentos, mais uma vez, Deus abre o assunto, lembrando que eles não estavam num lugar bom, que eles estavam desejosos de sair daquela prisão, daquela escravidão, né? E Deus foi aquele que, com mão forte, venceu a Faraó, exterminou os exércitos de Faraó naquele mar e os tirou com mão forte do Egito para a liberdade. Ora, este Deus agora, que eles estão para servir agora já livres, né, no caminho da terra prometida, coloca 4 mandamentos, portanto, 40%
da lei, ele coloca em termos da fidelidade a ele. Ele diz: eu sou o teu Deus. Eu fiz isso por vocês e eu sou o Deus verdadeiro, o Deus criador. Ora, este Deus que vocês conheceram, que amou e foi ao resgate de vocês, eu peço fidelidade. O primeiro mandamento é que vocês não podem ter outros deuses. E vamos ser lógicos aqui. Não existem outros deuses. Existem deuses, entidades que outras pessoas podem adorar, mas só houve um Deus criador, há um Deus todo-poderoso que é o único que poderia ter verdadeiramente o título de Deus, e é o nosso Deus, e é o Deus da Bíblia, e é o Deus de Israel. E o primeiro mandamento, então, vem chamando atenção a esta fidelidade. Vocês me conhecem, eu me fiz conhecer a vocês. Eu vos dei liberdade. Então, agora, eu não aceito que vocês tenham outros deuses. Eu não aceito, em segundo lugar, que vocês façam como os pagãos, como quem não conhece a um Deus. Imagens de escultura de nada. Nem tenta fazer imagem de mim, ou seja, do que há no céu, dos anjos, do que for, nem do que há na terra, nem debaixo da terra. Aqueles que conhecem ao Deus verdadeiro não podem fazer imagens de nada. E muito menos se encurvar a elas, adorar a elas, servir a elas. E nós vemos isso nas religiões pagãs que adoram outros deuses. Há esta realidade de servir, né? De adorá-los de uma maneira ou de outra, mas existe. Terceiro lugar, não tome o nome de Deus em vão. O respeito, o temor a Deus é parte deste relacionamento com Deus. Deus não é um Zezinho da esquina. Deus não é um chegado nosso. Deus não é alguém que depende de nós. Deus é Deus. Aleluia. E está sentado sobre o seu trono, e tudo o que ele quiser fazer, ele faz. E ele não precisava nos ter tirado do nosso Egito, nem ter tirado a Israel do Egito, nem nos ter tirado do Egito. Fez pela sua bondade para cumprir o plano que ele tinha de salvação para a humanidade em Jesus Cristo, e nós estamos aqui aprendendo neste contexto. Então, o nome de Deus, ele deve ser respeitado. Ele não deve sair da nossa boca em vão de qualquer maneira, e isso é parte do código de relacionamento que Deus está estabelecendo com o seu povo. E depois ele chama a lembrar-se ou separar, não é, do sábado, para santificá-lo, separá-lo para Deus. Ou seja, nós trabalhamos 6 dias da semana, no contexto daqui, e um dia, eu quero, meu povo, que vocês separem um dia na semana para se lembrar de mim, para me adorar, para cultuar, para estarem desligados das coisas do mundo, junto com a sua família, lembrando-se das coisas espirituais, das coisas de Deus, trazendo a vossa oferta, trazendo o vosso sacrifício, vindo ouvir a palavra de Deus, estando na comunhão com o povo de Deus. Amém? Então, estes 4 mandamentos eu categorizaria na questão da fidelidade a Deus. Então, quando o povo de Israel rompia, era no caso de Jeremias, Jeremias fala, e não é ele, é Deus que está falando por ele, né? Quantas vezes, por exemplo, não só eles tinham outros deuses, como eles já tinham imagens que eles estavam servindo, adorando, dos deuses da terra, né? Eles já não respeitavam a Deus, né, da mesma maneira, e começaram, inclusive, a texto de Jeremias, claramente, eu não marquei aqui, mas lembro-me claramente de dizer, você não mais respeita, separa os meus sábados, ou seja, o dia de descanso, o povo não estava mais descansando, ou seja, rompendo o relacionamento com o seu Deus. Então, estes 4 primeiros mandamentos é a fonte primária do relacionamento direto do homem, da nação, do povo de Deus para com Deus. E Deus que amou e libertou e deu tudo no presente e uma promessa gloriosa para o futuro. Deu liberdade no presente, está dando a água, o pão que vem do céu todo dia, deu uma liderança amorosa, com paciência, tudo Deus está dando, vitória contra o inimigo, tudo Deus está dando no dia de hoje. E deu uma esperança gloriosa para o futuro para eles, Canaã, ter a terra deles, e uma terra frutífera, uma terra abençoada. E Deus já estava prometendo que ia ganhar, dar vitória contra todos os inimigos lá, ia dar a terra abundante, né? Havia essa promessa. Deus estava dizendo, olha, neste nosso relacionamento, isso é a lei de Deus. A lei de Deus veio trazer pragmático, concreto,
para eles este relacionamento. Hoje, no tempo da graça, nós temos uma amplitude maior, mas isso aqui é interessante e suficiente para nós entendermos o coração de Deus, né, e a realidade que Jeremias e o povo viviam naquele tempo. Então, a terceira parte agora vai ser em Êxodo 20, do versículo 12 ao 17, e estes serão os últimos 6 mandamentos, né? E este eu intitularia de justiça para com os homens. Estes mandamentos que nós vamos ler agora, nós vamos ver que eles não estão falando do relacionamento do homem, do judeu, do israelita, com Deus, mas ele com os seus irmãos, entre eles, não é isso? Então vamos lá, versículo 12 ao 17 diz: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, vamos colocar aqui, honrar pai e mãe. Então, primeiro relacionamento dentro de casa, honrá-los. Segundo, não matarás. Próximo, não adulterarás, em relação à esposa, né? Matará o seu irmão, matará alguém, qualquer vida, não adulterar. Com relação à esposa. Seguinte, não furtarás, tirar o que não é seu, do teu irmão, daquele que está, né, ao teu lado, não furtarás ou roubarás. 16, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, ou seja, você falou de alguém algo que não é verdade, é um falso testemunho, né? Com certeza tinha um porquê, não ia com a cara dele, ele já fez algo contra você, o que quer que seja a razão. A lei dizia, não dirás, por quê? Porque é mentira, né? Não dirás falso testemunho. Testemunho. E por último, não cobiçarás. Este, na verdade, não é tanto em relação ao próximo, e mais em relação a nós mesmos. Apesar que nós, no contexto aqui, ele diz, não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, o servo do teu próximo, a serva, ou seja, aquilo que o teu próximo tenha, você tem que olhar para ele, o que ele tem, para cobiçar. Então, há uma interação de um com o outro, mas a cobiça, ela vai causar essa enfermidade, essa gangrena, este mal dentro da pessoa que a sente, né? Então, seria praticamente um pecado contra si mesmo, mas por cobiçar do outro, naturalmente, na realidade da nossa vida, né? O que acontece é que nós não temos a mesma alegria, o mesmo bem-estar, o mesmo relacionamento com o irmão, porque cobiçamos aquilo que ele tem. Então, quem cobiça alguma coisa de alguém, não ama aquele alguém da mesma maneira se você não tivesse esse sentimento. Então, acaba que tem os dois lados neste último mandamento que nós mencionamos aí. Então, nós vemos aqui 6 mandamentos que Deus propõe e ensina ao seu povo sobre a justiça de um para com o outro. Não furte o que não é teu. Não tire de ninguém. Não mate a ninguém, né? Honra o teu pai e a tua mãe. Não vai trair a tua mulher, tá vendo aí? Falso testemunho do irmão. Cobiçar, abrir brecha para estes sentimentos malignos entre os irmãos. Então veja que 6 destes mandamentos está no cuidado da justiça humana. E a maioria das leis hoje que nós temos no mundo são baseadas nessas leis. Porque o resumo daquilo que é justo, não deturpando aquilo que é de outro. E é muito fácil nós gostarmos da lei quando nós viramos ela a nosso favor. Nós não queremos ser furtados, nós não queremos que ninguém mate algum de nossos filhos ou algum de nossos familiares, ou a nós tire as nossas vidas. Nós não queremos, né, ser vítima do adultério, de falso testemunho. Então, nós desejamos uma boa justiça de um para com o outro, sabemos que a natureza humana pecadora pode querer fazer alguma dessas coisas, pode, inclusive, não só querer, mas praticar estas coisas. Então, nós somos agradecidos por um Deus que estabelece uma regra de respeito, de justiça, com a qual nós podemos nos julgar uns aos outros e dizer, olha, você está errado, porque ao você fazer isso contra mim, você está pecando contra Deus. E Deus se colocou neste assunto. Isso é lindo da parte de Deus.
Porque ele não nos deixou só brigar no nosso nível, ele tomou conta de nós. Ele diz: olha, eu vos tirei do Egito, da servidão, e agora eu sou pai, então não me traiam com outros pais, com outras famílias, com outros deuses. No melhor sentido, falei pai e família como uma maneira de entendermos, né? Não vão fazer o que as outras nações fazem, escultura de coisas que não existem, não são deuses, mas que, na verdade, por trás são entidades. Vai causar mal espiritual. Deus não estava falando neste nível com eles. Estou trazendo alguma realidade até para nós. Mas, de qualquer maneira, era traição para com Deus, o nome de Deus, não é assim? E o sábado é o dia do nosso encontro, do pacto. Todas as nações conhecerão, aquele é o povo que sábado eles não fazem nada, eles separam este dia sagrado para a comunhão com o seu Deus. Eles são conhecidos como aqueles que separam o sábado, não é assim? E todas as festividades e etc, etc. Então, todas essas coisas do relacionamento direto para com Deus, como Deus disse, agora entre vocês, eis aqui o que é justiça, não passem por cima. Quando vocês fizerem isso um contra o outro, vocês estão pecando contra mim, né? Contra o pai da família, glória a Deus. Então, Deus coloca esta realidade. Versículo 20, ainda terminando este contexto aí, e vai ser o último versículo que nós vamos ler, capítulo 20. Em verdade, nós vamos ler 3 mais, mas eu vou começar... Deixa eu ler o 18 e 19, depois o 20 ainda. O 18 e 19 diz... Já acabou os 10 mandamentos, né? Com certeza. Mas ainda gostaria de terminar esta explicação do contexto de toda a palavra de Deus ali. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, e o sonido da buzina e o monte fumegando, e o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés, fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. Então, com esta aparição de Deus, nós vemos um Deus a ser temido. Deus não fez necessariamente para assustar, mas ao Deus manifestar um pouquinho da sua grandeza, da sua presença, aquilo assustou as pessoas. Aquilo mostrou quão grande, quão poderoso. E claro, isso aqui é um exemplo. Quando você lê o texto de Êxodo, quando você lê a jornada, quando aqueles que traíram a Deus, e Deus manda separar aquela família do que fez mal, do que pegou o anátema que seja, que a terra se abre e os engole vivos. Este é o Deus que nós servimos. O Deus que abriu o mar vermelho para Israel passar e depois fechou sobre o exército de Faraó, que botou aquela coluna de fogo entre um e outro. Irmãos, a grandeza de Deus é algo tremendo. E nós precisamos ler a palavra de Deus para reconhecer a grandeza de Deus. E esta realidade que eles não leram, mas viram com seus olhos, o fez temer. Então eu quero lembrar que o nosso Deus, no contexto dos 10 mandamentos, deste texto aqui que foi dado, né, para o povo, e daquele exemplo que eles tinham na história deles, era um Deus a ser temido. E o último versículo, agora sim, o último versículo, Êxodo 20 e 20, diz: E disse Moisés ao povo, não temais, que Deus veio para provar-vos, e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. Então eu vejo aqui um Deus que prova os corações pelas obras, pelas ações. Ora, o versículo 20 diz, olha, Deus veio para provar-vos, para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. Deus quer que o homem tema a Deus, ou seja, reconheça este Deus a ser temido, este Deus grande que os amou, mas que é digno de ser temido, que está dizendo, eu não quero que vocês tenham outros deuses senão a mim. Eu quero que vocês sejam justos entre vocês. Então eu vim aqui para provar que o nosso coração, né? Trazendo temor diante de nós, para quê? Para que nós não pequemos contra Deus. Para que nós não rompamos o relacionamento que foi no princípio rompido lá no Éden, não é isso? Que nos separou de Deus. Para que Deus possa continuar abençoando, falando, guiando o relacionamento com Deus, o pecado
romperia, separaria este povo de Deus. E Deus deu tudo isso, se manifestou desta maneira, para que eles pudessem ter temor e não rompessem este relacionamento. Deus queria, como desde o princípio, relacionamento com o seu povo. Mas o pecado seria este agente separador, não é isso? E Deus agora traz tudo isso para que o coração do homem seja provado, como? Na obediência à lei, através das obras, das ações. Se você não mata, se você não furta, se você respeita, se você tem consideração ao seu irmão, se você não alimenta a cobiça contra o seu irmão, se você adora a Deus, se você separa o sábado para Deus, se você não tem outro Deus diante de Deus, se você teme ao nome de Deus, ou seja, em obedecer os 10 mandamentos e o demais dos mandamentos, eu falei que este seria um bom resumo, o relacionamento com Deus se manteria, Deus continuaria fiel ao que ele prometeu e em relacionamento com o seu povo. E quem não quer ter sobre si o Deus Todo-Poderoso, o Deus que ama, o Deus que os quer bem? Então, este é o contexto que aquele povo, claro, muitos anos depois do texto de Êxodo, do tempo de Moisés, mas que Deus permitiu que esta lei fosse repetida, que eles tivessem não só escrito, não só os sacerdotes para ministrar, para falar, aqueles que estavam a cargo, né, dos sacrifícios, aqueles que estavam a cargo dos hinos que cantavam é a verdade desta lei, aqueles que liam a lei, que explicavam a lei no meio do povo, mas neste tempo os profetas, que eram levantados para trazer o povo ao arrependimento, lembrava a eles, olha, Deus nos mandou fazer assim. Deus nos mandou que quando nós chegássemos nessa terra, nós não nos juntássemos com agentes daqui. Então, todas as coisas que os profetas falavam era se lembrando da lei do compromisso. E eu quero chamar-nos a atenção a esta palavra. Esta lei de Moisés, este compromisso, era um compromisso de relacionamento. Uma das palavras que eu, neste caminho de estudar a Bíblia, de estudar, aprender de Deus, que tem falado mais forte ao meu coração nestes últimos meses e anos, por que não dizer, é a palavra relacionamento, porque é isto que Deus sempre quis conosco. E o que o pecado vem romper, vem separar. A gente quer fazer as duas coisas funcionarem juntas, mas quando nós estudamos a palavra, nós aprendemos que não vai funcionar. E Deus faz tudo para que não aconteça. Deus ensina, Deus alerta, Deus prepara e hoje até nos deu o Espírito Santo dentro de nós. Mas ainda, às vezes, temos a capacidade de passar por cima de tudo que Deus dispõe para nós, para nos ajudar a não romper, não pecar, não nos separar dele, aleluia, porque ele não quer se separar de nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, nós vemos que esta lei é linda. É de um relacionamento sadio, santo para com seu Deus. Não é um relacionamento de escravo, não. É sadio. Alguém que é marido de uma mulher e a mulher que é mulher de um marido, ela não quer que o seu marido seja de outras. E esse foi um paralelo que Deus fez com Israel várias vezes na história, usando profetas. Chamou a nação de adúltera. Por quê? Porque foi após outros deuses. E claro que não é o mesmo estilo de adultério, mas não deixa de fazer-nos entender. É uma comparação que nos faz entender. Quando nós casamos e trocamos as alianças e dizemos somos um do outro e ninguém mais, perde o direito da pessoa. Isso não é ser escravizador, isso é o certo, é o código, é o compromisso do relacionamento. E muitos hoje não querem esse compromisso, por isso não querem se casar, não querem se comprometer, né? E estar nesta liberdade, mas ela não é o ideal para o homem. Ela não é boa para a realidade humana que Deus o conhece. E para com Deus a mesma coisa. Então, estes códigos primários são normais, são naturais. É um relacionamento lindo e sadio com Deus. E ele cuidou do nosso relacionamento de uns para com os outros. Agora, vamos ao contexto da lição para terminar? Eu sei que foi uma introdução longa, mas eu acho que muito bonita se você entender de passar isso. Eu acho que é um bom aprendizado, pelo menos eu fiquei muito edificada em olhar os 10 mandamentos sobre essa ótica, né? E agora vamos trazer a realidade do juízo de Deus. Vamos ler, portanto, o tópico número 2,
Subtópico 1 diz o juízo de Deus. A ira, o juízo e a justiça de Deus são termos presentes no contexto da invasão babilônica em Jerusalém. Isso implica na necessidade de defini-los e verificar a relação entre eles. Então, a ira de Deus diz respeito à sua fúria contra o pecado e está relacionada com a sua justiça e a sua retidão, que se manifesta de forma punitiva por meio do juízo. Então, ele está colocando as três coisas aí, né? Ira, justiça e juízo. Então, a ira é aquilo que nasce em Deus, ou, se pudéssemos dizer assim, né? Um sentimento que Deus tem em relação ao pecado. Ele não pode aproximar-se, é contrário à sua natureza, né? Então, por causa disso, ele, que é um ser justo, nós aprendemos a justiça dele nestes mandamentos que nós entendemos aqui, né? Para com ele, a justiça na sua fidelidade, para com os homens, nas cláusulas que nós vimos aqui, né? Então, Deus não permite, Deus não aceita, ele é justo, ele é totalmente justo, não há nele nenhuma gotinha de injustiça. Então, para que a sua justiça subsista, e é o que ele não vai deixar de ser quem ele é. Então, não se pode pecar contra a justiça. Quando alguém peca, fere a Deus, fere este relacionamento. Por isso, o pecado, que nós estamos estudando aí, né? Ele separa o homem de Deus, porque Deus não pode corroborar, ele não pode estar junto, de mãos dadas, com alguém que está praticando injustiça contra o seu irmão. Então, neste momento, você está pecando contra Deus, porque o seu Deus é justo, e o relacionamento que nós temos com este Deus é neste nível aqui que nós estamos aprendendo. Então, o juízo de Deus é a resposta de Deus em relação a essas duas coisas. Ele se irou com relação ao pecado porque a sua justiça, né, foi ferida. Então, agora, ele vai o quê? Ele vai trazer um juízo por causa deste pecado. Deixa eu fazer um gráfico aqui rapidamente para você sobre este primeira parte aqui. Deus se ira contra o pecado. Agora, eu vou colocar um fator intermediário aqui que nós o conhecemos. A graça de Deus, ela oferece. Eu quero lembrar a você que em nenhum momento das Escrituras a graça impõe. A graça oferece. A graça ela é real no Antigo Testamento, a graça ela é real no Novo Testamento, mais do que real, inclusive explícita em palavras, mas a graça ela sempre oferece. A graça não impõe. Amém? Ela não impõe. Então ela oferece dois caminhos. O primeiro caminho chama-se o caminho do arrependimento. Chamar ao arrependimento, chamar a pessoa a confessar o seu pecado, não é acusação, não é denigrir, é graça. A graça de Deus chama o homem ao arrependimento. Porque este é o caminho da reconciliação. Reconciliação. Tá aí, queridos. Deus nunca queria este relacionamento rompido. Nós falamos aqui algumas vezes nessa classe, ok? Então, quando Deus se ira contra o pecado, ele, antes de dizer, vou dar o juízo, ele oferece no meio do caminho, porque o outro lado aqui é o juízo, ó, vou botar aqui. A graça vai oferecer uma saída para o arrependimento, que vai levar à reconciliação. Contexto do Antigo Testamento, contexto do Novo Testamento, contexto de hoje, contexto para mim, para você, contexto de Deus sempre. E ela mostra, a graça aponta para o juízo. A graça aponta para o juízo. A graça tem que apontar para o juízo para que nós entendamos a consequência de não se arrepender. Nós entendamos que o juízo é uma consequência de não haver este restabelecimento, este pagamento da justiça de Deus, que foi ofendida, ela não pode ficar assim para que ele permaneça justo. É como se na justiça dos homens você queira ser livre de um pagamento quando a outra pessoa foi injustiçada num montante. Só vai ser nivelado, só vai ser feito justiça na hora que isso for pago à pessoa. Então será nivelado. Só estou dando um exemplo prático para nós entendermos a praticidade humana, né? A questão da justiça. Então o juízo é outro caminho. Então Deus se ira, mas entre a ira de Deus e o juízo existe uma graça que oferece o caminho do arrependimento. E você vê Jeremias, a gente tem estudado isso aqui, né? Várias lições, chamando o povo ao arrependimento para que houvesse reconciliação e evitasse o juízo, ok? Vou seguir. A ira divina reflete um Deus justo que, baseado em sua justiça,
Retribui com juízo aos que não se arrependerem dos seus pecados. Acabamos de explicar isso aqui graficamente, né? A queda de Jerusalém foi a punição de Deus ao seu povo movida por sua ira. A ira divina se move a partir da santidade de Deus e sempre para resolver um problema, atuando no combate contra o mal. Veja aí. Por que eu posso dizer, por que o autor pode dizer com segurança que Deus está se irando, que é uma coisa que parece feia, que parece forte, que parece má, ok? Mas que ele está fazendo isso no combate ao mal. Por que eu sei disso? Porque nós voltamos à lei de Deus e vimos que tudo que a lei manda é bom. Inclusive, mais da metade dela é bom para com os homens, é justo de um para com os outros. E essa justiça, você vai ver Jeremias falando entre eles que eles estavam furtando os irmãos, não pagando as coisas certas, fazendo falso testemunho, ou seja, eles estavam faltando justiça uns para com os outros, inclusive. Não só traindo o relacionamento com Deus, mas se injustiçando uns aos outros. Então nós vamos agora ter a prova bíblica baseada na lei de Deus que o pastor aqui está certo. Que quando Deus se ira, ele está em verdade tentando resolver um problema e atuando no combate contra o mal. Porque desonrar o pai e a mãe é mal. Matar alguém é mal. Adulterar é mal. Furtar, testemunhar falso é mal. Ter outros deuses é mal. Tomar o nome de Deus em vão é mal. Não querer separar o dia que Deus estabeleceu para comunhão com o seu povo é mal. Jesus ficou indignado, mas também condoeu-se dos presentes no momento da cura do homem da mão mirrada, resultando assim na cura do enfermo. O juízo de Deus contra Judá teve como base a ira e a justiça divina, mas não foi para destruir e nem envergonhar, e sim para corrigir, disciplinar e trazer o seu povo de volta aos seus princípios. Ora, o juízo nós já falamos, e eu penso que eu não vou falar aqui de novo, olhei aqui nas minhas anotações e não a tenho. O juízo de Deus na época, ele foi para punir, não é? Mas ele trouxe uma provisão, nós estudamos nas lições passadas, que Deus haveria de trazer o povo de volta. Então, aqui foi no sentido de disciplinar, mais do que tudo. E a maioria das correções de Deus, que são juízos para correção, e são aquelas que são operadas no dia a dia da igreja, inclusive, nós vivemos na prática com os nossos pais. Nossos pais não nos batem para nos matar, para nos desonrar, para acabar com nosso ser interior, a nossa alma, trazer problema psicológico para a gente. Não, ele bate para nos corrigir, né? No tempo certo, no tempo próprio, da maneira própria. Mas as correções, seja o castigo, seja a surra, né? A vara, como diz a Bíblia, né? São para a nossa correção, nossa disciplina, para que nós aprendamos da maneira agora que não aprendemos porque damos ouvido à voz, o conselho, à instrução. Então, vamos ser chamados ao caminho certo, a nos tornarmos ao caminho certo. Deus não faz isso tanto quanto os pais fazem. Deus é muito paciente, muito longânimo, que nós podemos ver claramente na Bíblia Sagrada. E mais uma vez, Deus podia querer erradicar aquele povo. Mas Deus tinha um plano e Deus também amava e era misericordioso. As duas coisas estavam em questão aí. E Deus, então, já prometeu trazê-los de volta. Mas aquele tempo seria suficiente. Deus sabia, na sua soberania, que aquele tempo e aquela realidade seria suficiente para marcar na história e na vida de cada um a disciplina de Deus. Então, a disciplina, que nós usamos, inclusive, essa palavra no contexto da igreja, ela é feita para correção e restauração. Né? Lá na palavra de cima a gente falou arrependimento e reconciliação. Agora, o juízo, ele vem trazer restauração. Agora, há na Bíblia casos e casos de juízo. No caso do juízo na arca de Noé, aqueles que não entraram na arca, não aceitaram o caminho de salvação, o lugar da salvação, que é um paralelo com a igreja de Jesus Cristo, né? A fé em Jesus. Então, que não entraram nesta arca, vão todos perecer. E aí acabou a vida, e inclusive em contração com a vida eterna sem Deus. Ok? Então, há juízo que é disciplinar para restauração e há juízos que são já juízos finais, que é o caso que nós aprendemos do texto de Apocalipse, né? Jesus fala deste contexto, né? Que aquele que
não aceitaram Jesus, o que vai acontecer quando Jesus voltar? Os que ficarão de fora. Então, este juízo vindouro não só através da grande tribulação, mas principalmente através da eternidade sem Deus, inferno, ok? A graça, ela nos aponta para um arrependimento agora, para que nós nos reconciliemos com Deus e este relacionamento permaneça e quando nós passarmos dessa vida, nós sigamos com Ele, vida eterna, céu. Se este relacionamento de pecado nos rompeu, o pecado separa o homem de Deus. E nós vamos encontrar com o juízo de Deus, e o juízo de Deus para o homem é o inferno. Porque até enquanto ele tiver fôlego de vida, na maioria dos casos, há casos bíblicos que diferenciam, mas vamos deixar a maioria aí, o homem está livre para arrepender-se, não é isso? E, portanto, ser reconciliado. Terminamos, então, acho que esse tópico aqui, não é? O sentido, e nós vemos no caso de Jeremias, não só todo o tempo Deus dizendo, olha, eu tenho levantado dia e noite, de madrugada, os meus profetas, acordem, façam. Passou uma fase, chegou outra fase lá de Nabucodonosor e mais uma vez Deus falou, então, já que vocês não obedeceram até aqui, pelo menos se rendam agora. Não vão buscar o Egito. Ou seja, mesmo com as situações já mudando, Deus podia dizer, esqueça. Não, em todo o tempo Deus estava dando provisões para que houvesse um arrependimento. Já, talvez naquela segunda, terceira etapa, o sofrimento já seria maior, mas ainda haveria uma reconciliação para com Deus. Mas eles fecharam a cabeça e o coração até o fim. Segundo subtópico aí, a retribuição divina. O trágico fim de Judá nas mãos dos babilônios se deu justamente pela indiferença, desobediência e quebra da aliança, pois a Bíblia informa que o rei Zedequias fez o que era mal aos olhos do Senhor. E por esta razão, tanto ele como o povo receberam a justa punição de Deus. Por que eu falei do texto dos 10 mandamentos? Porque quando a gente lê fazer mal aos olhos do Senhor, diante do Senhor, a gente tem que contextualizar o que significa isso. E agora eu dei para você tudo. Basicamente, a lei foca naquilo que nós acabamos de estudar aqui. Era isso aqui que não faziam. Era isso aqui o que a lei diz não, que eles estavam fazendo. Eles estavam matando uns aos outros, adulterando, furtando, testemunhando falsamente, rompendo, não temendo a Deus. Todas as coisas que nós acabamos de falar, várias vezes até, né? Não devia estar mais nem repetindo aqui, eu sei que nós já aprendemos, mas eu quero que entenda para nós, quando nós lermos, às vezes a gente fala, porque não fez o que é bom aos olhos do Senhor, Deus se irou. E hoje em dia, principalmente, irmãos, escute, por favor, muitos autores modernos, pós-modernos em verdade, dentro de um cristianismo já muito corrompido, estão desfazendo do Deus do Antigo Testamento, este Deus iracundo, tentando refazer determinadas coisas e até, enfim, desfazer de determinadas partes da Bíblia por causa deste sentimento. Mas quando nós aprendemos como nós aprendemos aqui, nós entendemos o que é que Deus estava pedindo, o que é que era justiça para Deus, o que é que estava em questão. Então fazer mal aos olhos do Senhor era isso, irmãos. Era isso. Não era muito, no melhor do sentido, não eram regras mesquinha de lava o copo assim, como era no caso dos fariseus, né? Faz assado, veste tanto, tamanho para cá, filatéria para lá. Não, irmãos, não era coisa de homem, não. Eram os princípios básicos da justiça em relação aos homens e de um relacionamento sadio para com Deus e nada mais. Nada mais. Era só isso que Deus pedia, irmãos. E o resto que Deus dava era bênção sobre Israel, irmãos. Será que nós podemos ver isto com essa visão agora de cima, simples para com a lei? Sabe o que é Deus só pedir isso, irmãos? Só isso. Não matem uns aos outros, irmão. Não fique cobiçando para o seu coração se encher de veneno. Não vão falar mal testemunho falso contra teu irmão. É só isso que Deus pedia, irmãos. Por favor, eu vos tirei do Egito. Como é que vocês podem adorar um outro Deus? Fazer imagem na minha cara. Vim para o meu templo, depois chegar em casa e estar lá adorando uma imagem. Ter lá caveirinha e foto de demônio na vossa camisa. Quando vocês vão para a igreja me adorar. É só isso que Deus pede, irmãos. Só isso. Fidelidade para com Ele, um bom relacionamento para com Ele. E justiça entre os irmãos. Só isso. Ainda assim, você vê rei atrás de rei. Não queria saber. Viviam, vamos colocar a nossa palavra de hoje, como ímpios. E esta é a realidade que Deus está chamando a atenção. Terceiro subtópico. As causas da destruição de Jerusalém.
Deus não escondeu o seu amor de Judá, assim como deixou claro o seu glorioso plano para com seu povo. No entanto, baseado em sua justiça, não deixou de castigá-lo pelas suas transgressões. E não pode. Diante disso, qual foi o erro de Judá para que Deus o castigasse com a permissão da invasão e destruição de Jerusalém, além do cativeiro que durou 70 anos? Inicialmente foi a postura orgulhosa, desobediente e enfraquecida de Zedequias, que levou o povo a sofrer os danos de uma liderança não compromissada com Deus. Isso aí eu não diria que foi a causa, mas eu diria que ajudou e que é um paralelo daquilo que nós vemos hoje. Uma liderança que não tem compromisso com Deus vai causar mácula para com o povo de Deus. E hoje nós estamos vendo, inclusive, movimentos, igrejas se formarem com lideranças que não estão atentas, presas à verdade, à realidade da palavra. São cristãs nominais, querem um bem humanista com o nome de cristianismo e por isso estão prosperando, crescendo em termos de números, mas cujo evangelho está, de certa forma e de muita forma, desvinculado do evangelho de Jesus Cristo. Então, nós podemos dar outras palavras a tudo isso que eu disse, dizer estão descomprometidos com Deus, ou com o evangelho de Cristo, que é o evangelho de Deus, ok? Ainda que possa ter nome de cristão, falar do Espírito Santo, falar de milagre e outras coisas. Mas toda vez que uma liderança, seja num contexto como nós estamos vendo aqui, ou atual, ou no contexto da nossa igreja mesmo, com, vamos dizer, de uma doutrina sadia, mas que este líder esteja falho de compromisso com Deus, o povo vai, de uma maneira ou de outra, sofrer. Mas cada um responde por si mesmo. Não é porque o meu líder possa estar descomprometido com Deus, escute, por favor, que eu ganho passe livre agora para viver a minha vida também descomprometida de Deus. Não, todos nós temos acesso à lei de Deus, à palavra de Deus e hoje, mais do que nunca, ao próprio Espírito Santo de Deus, que faz com que essa lei esteja escrita em nosso coração. Glória a Deus. Então, essa primeira parte é válida, mas não é a principal. Quanto ao povo, que seria cada um de nós, porque se fosse só Zedequias ou o rei pecando, Deus puniria só o rei, não é assim? Mas o povo não estava sendo hipnotizado, irmãos. Ainda que hoje muitos são. Ou pelo menos parcialmente, né? O povo não estava sendo assediado necessariamente. Havia ainda consciência suficiente para sair. E eu tenho que trazer este mesmo paralelo para nós hoje. Existe assédio acontecendo. Mas nós ainda não estamos doidos. E nós ainda temos esta palavra. E nós ainda podemos nos arrepender e fazer alguma coisa. Então, a pergunta agora é quanto ao povo, que sou eu e você, é o mais importante nós olharmos. Porque diante de Deus nós vamos, no contexto que nós estamos, não vai mais acontecer um cativeiro da nação. Vai haver um juízo individual. Então, é importante nós olharmos, não só nós como povo, mas individualmente diante de Deus. O povo, qual era o problema que o pastor chama aqui? O orgulho religioso, e eu vou nomear essas três aqui, que vai ser o penúltima coisa que nós vamos falar aqui, não é? Quais são as causas da destruição? Eu fiz uma anotação aqui que eu agora quero passar para você. Ou do juízo, né? Tá em Jeremias 7, do 3 ao 11 e do 23 ao 26. Eu não vou tomar mais tempo, porque eu vi que a hora já está avançando, mas por favor, leia este texto que você vai ver as causas escritas. E você vai ler que essas causas estão em paralelo àquilo que nós estudamos da lei, ok? Ou seja, Deus está pedindo exatamente isso. Então tá aqui o texto, por favor. Jeremias 7, 3 a 11, 23 a 26. Aí você vai ver exatamente aquilo que a gente estudou da lei, tá? Mas eu vou perguntar para você agora, neste caso aqui, como está a nossa posição em relação a isso que o pastor escreve aqui, ao orgulho religioso, a falsa segurança, ou falsas seguranças. No caso aqui, eles falavam, era o templo, né? Ah, nós temos o templo. E a rejeição da verdade de Deus. Isso aqui é interessante, uma discussão em classe. Se possível, depende do nível dos alunos, com certeza, né? O que era o orgulho religioso na época para eles? Nós somos de Deus. Tá aqui, deixa eu até ler aqui, ó. A sucessão de erros resultou no orgulho do rei, que o levou a rebelar-se contra Nabucodonosor,
contrariando a ordem de Deus, culminando na destruição de Jerusalém e cativeiro de Judá. Finalmente, a não observância da guarda dos anos sabáticos durante todo o período da monarquia parece ter sido outra causa que levou Judá a ficar 70 anos no cativeiro. Então, o orgulho religioso é tipo assim, eu sou de Deus, ninguém, sei que Deus está comigo, né? Você vive a vida como quer, irresponsável em relação à lei de Deus, ao querer de Deus, ao relacionamento com Deus, e ainda é de Deus. Então, o que orgulho religioso nós podemos ter mais? A nossa igreja, a nossa denominação, o crescimento, a riqueza, o que quer que seja que possa nos trazer no contexto religioso algum orgulho. Falsas seguranças. Muitos hoje são seguros em profecias que às vezes são falsas. Não, Deus disse, né? Outros são seguros no ser escolhido. Eu fui escolhido de Deus. Eu sou escolhido de Deus. Quem é escolhido? Irmão, quem é escolhido tem que obedecer e permanecer no caminho. Outras falsas seguranças. Deus é um Deus que ama. Deus é abençoador de todos. Deus não vai fazer mal com ninguém. Então, estão presos, confiantes numa realidade que não é verdadeira, biblicamente falando. Deus ama a todos, sim. Mas o amor e a graça oferecem caminhos. Está aí. O amor, irmãos, não leva ao juízo direto, leva à graça. E a graça oferece. E a saída chama-se arrependimento. Então, segurança fora disso é fora da Bíblia. Porque eu pertenço a Deus, eu sou de Deus, nada, nenhum mal vai me acontecer. Repete determinadas palavras, determinado tipo de oração e aprende todo tipo de coisa. Todas essas são falsas seguranças, irmãos. A segurança verdadeira está na obediência a Deus, na permanência no caminho de Deus. E aprendemos bastante sobre isso hoje. Rejeição da verdade de Deus. Primeira verdade de Deus, que eu vou colocar aqui, é extra aqui, tá? É que nós estamos em pecado. Para Israel, eles estavam em pecado. Então, a primeira coisa é reconhecer qual é a verdade de Deus. Irmãos, presta atenção. Estou falando aqui, o povo pecava em ser orgulhoso, religiosamente, tá tudo certo? Não tem problema. Deus não tem problema com isso. Falsas seguranças, que nós já mencionei algumas, mas rejeição da verdade de Deus. Qual é a primeira verdade de Deus, irmãos? A verdade de Deus é que o pecado separa o homem de Deus e ponto e acabou. Causa problema. Deus não vai ficar guardando, nem fazendo aleatoriamente, não. Separa, irmãos. E se nós estamos em pecado, nós temos que reconhecer que estamos em pecado e nós somos chamados, no contexto de hoje, a renunciar ao mundo. Se o crente está no mundo, convivendo com o mundo, comendo do mundo, vivendo no mundo, amando o mundo, nós estamos em pecado contra Deus. Então, se nós rejeitamos esta verdade, nós estamos no mesmo sentimento de pecado que Israel estava aqui. Porque rejeitaram a verdade de Deus, e a verdade de Deus é que nós estamos em pecado se nós estamos amando o mundo ou pecando contra o caminho de Deus. Segundo, o arrependimento. É a única saída. Nós já explicamos acima, né? É a única saída. É a saída da graça, né? Confissão, irmão, não é opcional. E o arrependimento nos leva a uma realidade de submissão. É submetermos a Deus, é voltarmos, é reconciliação, mas não por cima. Deus vem a mim. Não, irmãos. Eu estou em pecado, o arrependimento diz, Senhor, eu pequei contra ti, é o filho pródigo. E ele vem por baixo. Eu nem digno sou, tá vendo aí? É colocar-se por baixo. E Deus recebe, aleluia. Em terceiro lugar, terceira verdade de Deus é a realidade do juízo vindouro. De céu e inferno. É verdade de Deus. Tem muita gente que quer desescrever isso, reinterpretar. E essas realidades são eternas, né? Eu deixo para você aqui, capítulo 3 de Lucas, versículo 7 a 9. Com isso, nós terminamos nossa aula de hoje. Que Deus ricamente abençoe você, professor, em nome de Jesus. Amém.